Olá, bem-vindos ao canal WR Kids e mais uma apresentação analógica para vocês. Essa parte da informação sobre os circuitos analógicos está fazendo sucesso entre os que fazem parte dessa família, desse canal WR Kids, e a gente eventualmente vai trazendo algum material referente a isso para vocês verem o que a origem da eletrônica foi capaz de fazer e criar para nós chegarmos onde nós estamos hoje em dia. Eu sou Pio Rambo, satisfação estar mais uma vez aqui e, como sempre, se inscreva no canal, dê aquele joinha porque queremos crescer cada vez mais. Hoje eu vou montar com vocês um amplificador de 5 watts ultralinear. O que significa um amplificador ultralinear? Na parte das válvulas, elas trabalham com uma certa dificuldade quando a compensação de tensão em relação ao ganho não é bem fechada e então a válvula tem o costume de, até certo ponto, ou abaixo de um volume ou acima de um volume, causar distorção. É bem normal o comportamento da válvula assim, tanto é que muitos guitarristas se aproveitaram deste, digamos, efeito para fazer as mais diversas loucuras na guitarra e apelidaram esse efeito de underground, ou seja, subsolo. E o amplificador ultralinear, ele visa eliminar, não completamente, mas assim uma boa parte, esse efeito, e então nós temos uma linearidade, por isso que é ultralinear, uma linearidade de volume desde a parte de baixo, do mínimo, até o máximo permitido, quando normalmente até um transistorizado ou um ultramoderno pode distorcer. Mas o grande ganho nisso aí é na parte onde o volume é baixo. Então o volume sai limpinho, perfeito, tanto é que eles conceituaram chamar esse efeito de hi-fi, ou seja, alta fidelidade, high fidelity, e assim criaram vamos dizer, esse subterfúgio para que se consiga superar esse problema. Eu vou passar agora para o quadro aqui e mostrar para vocês o que é necessário para que o circuito seja ultralinear. E depois me acompanhem na montagem desse amplificadorzinho maravilhoso para você tocar sua guitarra, tocar seu teclado, tocar seu contrabaixo. Ele vai ter assim um lugar especial no seu estúdiozinho ou no seu cantinho de recreação para você usufruir quando quiser, ok? Vamos então ver o quadro. Como eu disse, no amplificador que nós vamos construir, nós vamos usar um circuito ultralinear. O nosso será um classe A ultralinear. Mas antes deixa eu explicar o que é o classe B ultralinear. O classe B ultralinear, ele é então com uma saída push-pull. Nesse caso eu representei a L84, mas pode ser a L34, a 6L6, qualquer válvula de saída pentodo. E essa válvula então, ela tem o anodo ligado no transformador de saída e a grade 2, que é tirado um elemento a mais, um fio a mais de dentro do transformador de saída para alimentar as duas grades 2. Então, em vez de termos um resistor para polarizar a grade, a polarização é feita através do transformador de saída. Então, temos os dois anodos e as duas grades 2 ligadas no enrolamento do transformador de saída, o qual o meio dele vai para o mais B. Esse então é o modo de fazer uma configuração ultralinear para um circuito classe B. Passando para o outro lado,
Aqui temos o circuito então que nós vamos montar, que será com uma ESL82, onde teremos então a primeira etapa, que é um triodo, e a saída, que é o pentodo da mesma válvula, onde então a configuração característica do anodo entrando no transformador de saída é ligado na alimentação, e uma outra alimentação diferenciada para alimentar a grade 2. O diferencial aqui é que na saída que vai para o alto-falante nós temos então um retorno através de um resistor com capacitor de amortecimento, e ele joga uma parte do sinal de volta para o catodo do triodo desse conjunto valvular. Então, esse retorno aqui é que faz a compensação ultralinear para que não haja distorção em volume baixo, e até certo ponto consegue manter o volume mais alto sem distorcer. Esse então é o classe A ultralinear. Passamos agora à montagem dessa maravilha que é esse amplificador ultralinear de 5 watts com uma SL82 na saída, e vamos fazer uma análise rápida do circuito. Não vou me ater em muitos detalhes para o vídeo não ficar muito longo, mas nós temos aqui então a entrada do sinal que entra direto na grade de uma 6AV6 ou EBC91. Essa é a nomenclatura norte-americana, essa é a nomenclatura europeia. Lembrando que a letra E sempre significa que é uma alimentação de filamento de 6 volts. E então, como essa válvula 6AV6 é um triodo com mais 2 diodos internos para identificação de sinal, esses 2 diodinhos são aterrados, que são pinos 5 e 6, são aterrados porque eles não vão ser usados aqui nesse circuito. Temos então o catodo com a sua polarização e o anodo com a sua polarização também, onde então o sinal sai e entra dentro do ajuste de graves e agudos. Aqui nós temos o ajuste de agudos e aqui nós temos o ajuste de graves. Lembrando que isto aqui é um circuito Baxandall que oferece um rendimento maravilhoso no ganho de graves e agudos, e é bastante linear entre o mínimo e o máximo, diferente de muitos ajustes de graves e agudos que existem, onde o circuito só atua a partir de um certo ponto e o resto é praticamente morto dentro do ajuste do potenciômetro. Saindo dali, então, o sinal passa pelo ajuste de volume, e o volume, então, entra na grade do triodo deste complexo, que é uma válvula dupla, 6BM8 ou SL82, onde, então, aqui nós temos o ajuste de volume que faz a compensação, e temos a alimentação positiva aqui e a compensação do catodo através dessa linha aqui. Lembrando que aqui, como é um amplificador ultralinear, depois nós vamos chegar lá, ele vai fazer um retorno de alimentação. Passando adiante, eu vou puxar agora aqui o nosso circuito para que possa ser visto todo. Isso, assim. Então, aqui da placa do triodo desse pentodo e triodo 6BM8, nós temos a saída que passa por um circuito, mais uma vez, que compensa o sinal, trabalha, melhor dito, o sinal para que ele tenha os graves e agudos bem determinados, e passa por um circuito de ajuste que se chama brilho, porque esse ajuste simplesmente ele faz passar mais o tom, o som, o sinal em frequências acima de 10, mais ou menos acima de 10 kHz, tudo depende desse capacitor que se usa. Eu optei por um de 330 picofarad porque ele dá um rendimento maior, mas você pode começar testando através de um capacitor de
27 picofarad já dá algum efeito. Entra na grade da 6BM8, onde o catodo então faz o ajuste de bias para que a placa não fique vermelha, para que a placa não absorva demais, e aqui a placa passa e vai no transformador de saída. No transformador de saída no outro lado, que vai para o alto-falante, nós temos então o retorno de ultralinearidade desse amplificador, que é através desse resistor, esse capacitor, mais esse resistor e esse capacitor, e é injetado de volta aqui. Deixa eu ver se dá para enxergar, vamos subir um pouco aqui o nosso desenho, isso, assim. É injetado de volta no catodo do triodo dessa 6BM8. Bom, isso aí então é uma análise rápida do circuito. E agora eu já deixei elaborado uma parte para a gente ganhar tempo. Nós vamos fazer o projeto ponto a ponto. Isso significa o quê? Significa que o nosso projeto ele será feito com ilhós em cima de uma placa de fenolite sem cobre, e então os componentes são interligados nessas ilhós, onde nós faremos uma matriz. Depois eu vou apresentar, aqui está a matriz desenhada para a gente ter então uma noção da colocação dos componentes. Essa linha desenhada em mais forte, e essa aqui também, essas duas linhas são emendas que são feitas por baixo da placa de fenolite. O resto tudo fica sendo feita a ligação por cima através do ilhós. Aqui é o pino 8 da ECL82, pino 9, pino 2 e pino 1 da ECL82. Aqui temos então essa ligação aqui junto com essa ligação, X com X. E aqui nós temos ainda a saída para o pino 2, aqui a ligação do pino 5, 6 da válvula, e aqui para o pino 7 da válvula 6, AV6. Então, por cima assim, esse é o circuito, já está desenhadinho, seguindo o esquema que eu apresentei há pouco. Vamos ver como é que ficou isso na placa de fenolite. Na placa de fenolite, ponto a ponto, temos então aqui o material. Temos exatamente o desenho esse aqui, esse desenho aqui, replicado na forma de ilhós para nós fazermos a montagem, com já o desenho dos componentes em cima da fenolite, onde tudo será instalado. E no outro lado, então, temos as duas ligações que eu falei, que ficam por baixo, que é essa aqui que é o terra, e essa aqui que é uma interligação necessária para fazer uma ponte. Que mais? Então, depois nós vamos montar essa placa. Quando tiver montada eu retorno, mas deixa eu mostrar então. Esse aqui é o material que será necessário para fazer o amplificador. Aqui temos o que a gente tem que se preocupar mais: parafusos, fios cabinho, transformadores. Esse aqui é um de entrada, esse aqui é o outro de entrada, e esse aqui é o de saída. Vamos precisar desses 3 transformadores. E agora que eu mostrei para vocês, mas por que 2 transformadores de entrada? Então vamos olhar a fonte de alimentação do circuito que eu apresentei para vocês. Por que precisa esses 2 transformadores e não só um? E por que esse é maior e esse é menor? Esse é o de saída, esse já está fora da carta de baralho, porque essa aqui ele é 5.000 ohms, e sendo 5.000 ohms é o que precisa para a placa da ECL82. Então vamos ver por que esses 2 transformadores. Temos aqui então a fonte de alimentação, onde entra então o sinal, a tensão através da flecha, com um fusível de 2 amperes, a chave liga-desliga, passa pelo transformador, e do transformador então
esse é o grande. Nós temos dois enrolamentos de 6,3 volts. Lembrando que esse transformador tem que ser pelo menos de 1,5 ampere, o meu é de 2 amperes. Por quê? Porque a 6BM8, a ECL82, ela consome 700 miliamperes no filamento, e então para que o transformador não esquente é bom ele ter um pouco de folga, porque ele vai fazer, além desse trabalho, outro trabalho de refazer o sinal, a tensão, chegar de novo a 220 volts, por isso 2 transformadores. Então os filamentos são distribuídos aqui. Temos um filamento ligado num terminal de 6,3 volts e outro filamento sinal de 6,3 volts. Pode ser 6 volts redondo, que esse 0,3 não faz muita diferença na performance do aparelho. E ainda puxamos aqui um resistor de 1K5 e um LED vermelho para indicar o aparelho ligado, com um diodo invertido, um N4000 em 7, para que o LED não tenha pico de tensão e queime na hora de ligar o aparelho. Temos então aqui o retorno, aqui esse é um transformador que é de 12 volts, ou pode ser 6 mais 6 também, por 500 miliamperes, por isso esse transformadorzinho menor. E ele vai então fazer a retificação com um N4007 e a clássica maneira de fazer uma fonte de alimentação para um valvulado, que é através de um capacitor maior, um resistor para descarregar os capacitores quando o aparelho for desligado, aí passa por um resistor de 270 ohms, 5 watts, esses todos são de 5 watts. Aqui poderia ser usado um transformadorzinho de choque, mas como eu não tenho, eu vou usar um resistor. Aí passa por um capacitor de 47 por 400 e aqui vem a tensão de alimentação 1, que vai aqui no transformador de saída. A tensão de alimentação 2, que passa aqui pelo resistor de 1K, vai aqui na grade da válvula, grade 2, e mais um resistor de 1K de 5 watts, que vai então na tensão 3 para a alimentação dos dois triodos, aqui e aqui. Dito isso, o que tem mais para apresentar, nós temos ainda, então já fiz aqui, já está pronto o painel, o painelzinho do amplificador está pronto, tá? Deixa eu reduzir um pouco para vocês verem ele completo. Vamos reduzir aqui, reduzindo mais um pouco, foi demais. Vamos aumentar assim. Tá aqui, ó, feito numa forma de pão, que eu pintei de preto. Já estão os potenciômetros colocados e a chave liga-desliga, entrada e saída, e os furos feitos para as válvulas, aqui para os transformadores, e o painel eu fiz à mão em cima de cartolina. Esse aí então eu plastifiquei com fita adesiva. Esse então é o método simples e prático para se fazer um amplificadorzinho relativamente bonito e com os recursos que a gente tem em casa. Agora eu vou montar a placa para voltar para mostrá-la pronta para vocês e depois a montagem do amplificador dentro desse case. Pronto, agora com tudo montadinho, já estamos com o circuito da fonte todo montado e ele ocupou uma boa parte desse pequeno módulozinho, porque essa forma não é muito grande. Mas temos aqui, então, temos a fonte, temos aqui o primeiro capacitor, a retificação, esse resistor que vai descarregar os capacitores depois do aparelho desligado. Então, aqui temos o mais B1, aqui temos o mais B2 e aqui temos o mais B3. E aqui tem as duas válvulas que serão colocadas, aqui o transformador de saída. E aqui temos o LED indicador de
aparelho ligado, aqui o fusível. E aqui já temos o ponto onde será colocada a placa que nós montamos, que eu vou mostrar na sequência para vocês. A placa montadinha, está aqui primeiro a parte de baixo, como eu disse para vocês, que tinha essas interligações para fazer. Notem que aqui eu me preocupei em usar um fio bem mais reforçado para fazer o terra, porque sempre é bom ter uma referência terra bem possante para que evitemos qualquer tipo de realimentação dentro desse valvulado. Agora vamos olhar a parte de cima. Está tudo montado aqui, de acordo como eu tinha mostrado para vocês. Os componentes todos estão colocados e agora nós vamos ter que fazer a interligação desses pontos onde nós temos interligação para ser feita. Aqui eu coloquei uma pequena pontezinha para facilitar, para que não deixemos nenhum componente no ar. Então, depois as ligações serão feitas uma aqui, uma aqui e uma aqui. Aqui é o mais B3. Aqui eu fui obrigado a fazer um recortezinho em círculo para que eu pudesse colocar essa plaquinha aqui dentro desse case e ocupar o mínimo de espaço possível. Então, isso aqui será colocado assim. Tem um jeitinho de colocar, assim e assim. Esse será o amplificador acabado. Agora o que falta? O que falta é fazermos as interligações desses componentes com as válvulas. E isso será feito na sequência. Quando estiver pronto, eu vou mostrar para vocês, para depois nós fazermos o teste do aparelho funcionando. Agora nós vamos para a parte final da montagem desse amplificador. E como vocês podem ver, eu andei colocando cores em todos os terminais que foram sendo ligados aqui, para depois, na hora da montagem, eu não me perder o que ligar aonde. Então aqui, por exemplo, aqui é azul, aqui MR marrom, PT preto, RX roxo, VD verde e assim por diante, todos eles. Lembrando que nesses nesses 4 potenciômetros de ajuste, nós colocamos então fio enrolado para saber os 2 extremos de ligação. No caso aqui, o agudo é um fio marrom com roxo, o grave é verde com roxo, o brilho é azul com branco e o potenciômetro de volume, deixa eu ver aqui, potenciômetro de volume é o verde, não, potenciômetro de volume. Deixa eu ver aqui quais foram as cores que eu coloquei. Eu já vou mostrar para vocês a plaquinha. O potenciômetro de volume, então, levou um fio verde e um fio cinza e um fio preto. Então, já vamos anotar aqui. Cinza e preto. Então, se a gente vai analisar aqui, esse é o croquis, ou seja, é o esboço para a gente ter a noção depois fazer as ligações. Passando agora para a parte montada, aqui está a parte montada que vocês já viram, e então aqui vocês podem ver todos os terminais, aqui os fios todos já soldados, eles todos foram soldados por baixo, ó. E então aqui depois serão feitas as ligações dentro do equipamento. Como eu disse, os fios que vão nos potenciômetros são trançados. Aqui cinza com preto no volume, roxo com marrom no agudo, roxo com verde no grave e branco com azul no brilho. Nós vamos agora colocar essa placa dentro do case, aqui dentro do case, colocar ela aqui, instalar. E depois fazer a ligação dos fios, para então nós mostrarmos o aparelho montadinho e fazermos aquela parte que mais
a gente gosta, que é testar e ver o resultado que deu esse equipamento. Aqui temos então a montagem final desse equipamento, desse amplificador. E vocês podem ver que quando a gente faz o circuito montado com um sistema de ilhós ponto a ponto, fica bem mais clean a apresentação do conjunto interno dos componentes e é mais fácil para a gente fazer reparação caso seja necessário. Então está aí o resultado e agora nós vamos ver como ficou o som dessa criança. Vamos ligar o equipamento, pronto, esperar ele aquecer o filamento das válvulas, afinal de contas as válvulas elas têm o seu tempo necessário para aquecerem. Agora já está quentinho, vamos então fazer o teste, botar um som aqui, isso, vamos dar volume. Note que a linearidade, porque é um ultra linear, a linearidade sonora final, ela é completamente isenta de distorção desde o mínimo volume. Olha só, mínimo volume. Até o máximo de volume, até entra um pouquinho de distorção no final, mas bastante linear mesmo a resposta. Vamos agora, eu já tinha deixado pré-ajustado o nível de graves e agudos, agora eu vou interromper a fala para mostrar para vocês a resposta dos ajustes aqui. Eu vou deixar um volume bom para vocês ouvirem, ok? Vocês verão eu mexendo então. Graves, agudos e brilho. Eu vou iniciar nos graves, depois eu vou acrescentar agudos, aí eu vou fechar os agudos e vou botar brilho para vocês notarem a diferença entre um ajuste e o outro, ok? Bora lá! Esse então foi o teste do nosso som, gerado a partir desse lindo amplificador ultra linear com uma ECL82 e uma ECC 91 ou 6 AV6. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa a mais com esse demonstrativo e como é bacana se a gente tem outros elementos para criar e desenvolver que não seja hoje os circuitos que a gente costuma usar, os eletrônicos atuais, mas com eletrônica retrô dá para fazer um ótimo trabalho. Vou passar agora ao teste de laboratório desse amplificador, que é com a ECL82 e a 6AV6. Temos aqui o gerador de senoide, onde eu coloquei 250 milivolts pico a pico na senoide e 1 kHz.
E esse sinal está sendo injetado aqui na entrada, do amplificador, onde vai ser conectado então a entrada de qualquer sinal que a gente queira amplificar. O osciloscópio, ele está aqui com as duas ponteiras, a ponteira azul e a ponteira amarela, das quais a ponteira amarela, como você pode ver, aqui a ponteira amarela está conectada ao pino 1 da SL82, ou seja, a entrada do triodo dessa válvula, que é triodo pentodo. E a ponteira azul, que vai ser o sinal de baixo aqui, está conectado diretamente na saída onde vai ligado o alto-falante. E assim nós teremos o parâmetro do sinal entrando na SL82 e saindo dela, depois de amplificado. E também temos a amostra, ao mesmo tempo, com essa ponteira amarela, do sinal vindo da entrada e passando pela 6 a V6 para termos uma noção de como esse parâmetro funciona. Ajuste de graves, médios, agudos, graves, agudos e brilho, tudo centralizado e o volume fechado. Agora eu vou manipular o volume aqui para nós vermos então o resultado da senoide que vai se apresentar aqui neste osciloscópio. Eu vou começar a dar volume, vamos ver. Lembrando ainda que o sinal aqui da saída eu coloquei 2 volts pico a pico, e a entrada do sinal da SL82 é 100 milivolts, ou seja, é bem mais em conta o sinal aqui do que aqui, para nós podermos ver dentro do quadro do osciloscópio o resultado. Portanto, as duas senoides vão ficar praticamente o mesmo tamanho. Vamos dar volume, começando a dar volume aqui. Eu estou com um pouco de reflexo, isso assim não tem mais o reflexo das lâmpadas aqui. Comecei a dar volume e começou a se manifestar já o sinal. Pronto, começou a sair o volume aqui, a senoide se mostrando perfeita. Cada passo que eu ajusto, ela não muda em nada, ela continua perfeita. Isso, olha só, com volume quase no máximo, ainda temos uma senoide relativamente boa. Esse é o máximo de volume, pronto. Aqui é o máximo de volume e a senoide então começa a regredir e começa a distorcer. Seria quase no máximo do volume. Aqui é um pouquinho menos que o máximo do volume, como você pode ver aqui no ajuste. Deixar assim para vocês verem. Esse então é o teste de laboratório feito e podemos ver que esse amplificador realmente é ultra linear, ele tem uma linearidade maravilhosa de resposta em frequências e também em ganho de potência.